Boa noite a todos. Mais uma vez, e com muita honra e grande alegria, que me apresento diante de vocês no projeto ABEBM TV, ano 2022. Nessa noite, nós vamos falar sobre os mundos transitórios. Está previsto no capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, tratado também nas questões 234 a 236A. Bem, vamos falar sobre esses mundos transitórios e a sua relação com o planeta Terra e, naturalmente, com a humanidade, que somos nós. Vamos, nesse momento, fazer a leitura da página de abertura, que é do livro da coleção Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. A lição é de número 35, Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certo regulamento do mundo, que os compele a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é a lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Graças te rendemos, grande geômetra do universo. Estamos na tua paz. Estamos com as nossas dores, angústias e vicissitudes, mas a fé e a esperança nos movem. E é essa fé e é essa esperança que traz para nós a certeza de que alcançaremos o nosso desiderato maior, que é a magnanimidade da vossa misericórdia e a ascensão até aos páramos da perfeição intelectual e da perfeição moral. Sabemos o quão difícil é a caminhada, mas nossa trajetória o atesta, posto que a nossa vontade, a nossa determinação é alcançar a perfeição esperada por vós. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Assim, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. E nesse capítulo que fala da vida espírita, capítulo 6, o subtítulo é Mundos Transitórios. E Kardec começa com uma pergunta assim: existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso?
A resposta dos espíritos diz que sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. E Kardec vai perguntando, os espíritos vão respondendo, até que chega lá no finalzinho da questão 236, vem assim: uma vez que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra estará um dia entre eles? A resposta é que já esteve. Já foi mundo transitório. E aí Kardec, sempre na teimosia, pergunta de novo: em que época? E os espíritos pacientemente respondem: durante a sua formação. Bem, nos nossos alfarrábios preparamos o resumo, como sempre. Cada trabalho apresentado tem o seu devido resumo, com a data, com o carinho, a dedicação, a pesquisa e principalmente o respeito a todos vocês. E nós não podemos abrir mão disso em face de que o cabedal de conhecimento ainda é muito pouco diante da grandeza do universo e das leis de Deus. Por isso nós vamos começar com um breve resumo do que foi a Terra no início. Há mais ou menos 14 bilhões de anos aconteceu o Big Bang. E em face desse evento, segundo a ciência, o universo continua em expansão. Um pouco mais tarde, há mais ou menos 5 bilhões de anos, surgiu o nosso Sol e começava a odisseia do Sistema Solar. No processo de evolução surgiu a Terra, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e aqui estamos nós, encarnados e desencarnados, tentando decifrar os enigmas que nos cercam. E o universo, que era estimado em aproximadamente 100 bilhões de galáxias, graças às imagens trazidas pelo telescópio espacial Hubble, em 20 anos de prospecção, o universo se apresenta hoje com aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Agora, a título de curiosidade, presente de Natal. No dia 25 de dezembro de 2021, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, lançou o telescópio espacial de nome James Webb. Imagina o que vem por aí. Quanta descoberta está diante de nós, chegando cada vez em maior profusão, maior precisão, maior profundidade e em quantidades inimagináveis. Enfim, esse universo que nos surpreende todo dia é composto de galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações, e também a matéria escura ainda não detectada pela ciência. Existe, mas não encontraram ainda um meio de mensurar. Tratam de matéria escura. Então, volvendo ao tema de mundos transitórios, a questão 234 é desenvolvida, chega a 236A e vamos seguindo com o alfarrábio. Na descrição da Terra, na singela explanação de Emmanuel, no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier, quando trata da gênese planetária, eles dizem o seguinte, abre aspas, reza as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Tem controle, tem espírito cuidando. Esta comunidade, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira,
quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Falamos há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E a segunda? Nós não sabemos. Mas foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Fecha aspas. Essa descrição singela dá bem uma ideia do que significa a terra e todos nós para o carinho de Deus e o cuidado de Jesus. Considerando-se que a semente, somente a partir do resfriamento do orbe terrestre, trouxe as necessárias condições de germinar para o surgimento da vida orgânica, como conhecemos. Depreende-se que, bem antes disso, a teor da questão 236 e seus desdobramentos, a terra já recebera espíritos errantes, mitigando dores, angústias e vicissitudes na árdua viagem para melhor ou para pior, com destino aos orbes correspondentes ao grau de merecimento desses espíritos, tudo de conformidade com a lei de causa e efeito, consequência direta das decisões afetas ao livre-arbítrio. É o que nós temos. Dessa forma, a Terra nos seus primórdios, não se prestando ainda para a encarnação de seres corpóreos em face da superfície estéril, passou também para um outro patamar, ocupando em seguida a condição de um mundo primitivo. Aí entra naquela classificação famosa, né? Então, atualmente, a Terra ostenta a condição de planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Consequência imediata: dores, angústias, vicissitudes, misérias. Há que considerar, no entanto, alguns registros. Cumprindo o planejamento elaborado nos albores da terra, Jesus trouxe o ensino do amor do Pai, reavivando nas consciências recalcitrantes nos erros e vícios que somos nós, a certeza da misericórdia de Deus como resultado da reforma íntima. Em sua descida a esse orbe, Jesus cercou-se de auxiliares que o antecederam, a exemplo de Foí, Lao Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto, Sócrates, só para citar alguns. E, na distante Sírios, o progresso chegou. E com isso passou a condição de orbe de regeneração. Os espíritos orgulhosos e rebeldes que estorvavam a marcha de ascensão foram então degradados para a capela. Aí é que está. Capela. Então, nesse correr dos milênios, os espíritos redimidos regressaram às instâncias de Círios. Círios o recebeu de volta, havendo ainda os que optaram em permanecer em capela e, autorizados pelo plano superior, tornaram-se devotados condutores deste orbe. No entanto, numerosos espíritos, não obstante o alto grau de inteligência, tem aquela questão 780 do Livro dos Espíritos, que o crescimento tem que ser intelectual e tem que ser moral. Enquanto a asa fica torta, a gente não vai alçar o voo na direção que a gente quer. Então, eles continuaram na senda do mal e ainda regimentaram muitos outros seguidores, né? Redundando no banimento para a terra, ainda em provas e expiações, uma vez que Capela também ascendeu à condição de orbe de regeneração. Então, a misericórdia de Deus, todavia, é infinita e mesmo em degredo, os espíritos viciosos vieram conduzidos por abnegados missionários que renunciaram à felicidade que já existia em Sírios e que Capela começou a experimentar naquele ontem, naquele passado. Então, vieram auxiliando a Jesus na tarefa de bem conduzir o rebanho do qual nós também fazemos parte. Não adianta tirar o corpo fora, não. Então, entre os hebreus, por exemplo, guardiões da Bíblia, e ela chegou até nós, grandes condutores de ovelhas espirituais colocaram-se de pé e à ordem.
Jacó, que era neto de Abraão, que se transformaria em Israel. Jacó virou Israel. Pai das 12 tribos, voltaria depois como Moisés, conduzindo aquele êxodo a partir da fuga do Egito por 40 anos, errando pelo deserto, até que encontrasse em Canaã. E em seguida reencarnou na pele de Elias, que fez aquilo tudo, né? Até que em nova roupagem de carne tornou-se João, o João Batista. Abraão, mais tarde veio Salomão e depois Simão Pedro. José, não o de Arimateia, não o carpinteiro de Nazaré, mas o José, o grande chanceler do Egito, retornou Davi e logo adiante Paulo de Tarso. Não são espíritos qualquer. São espíritos de alto coturno e que Jesus sabia de antemão com quem podia contar, independentemente de tudo que pudessem provocar. Jesus confiou e eles cumpriram. Até Judas cumpriu a parte que lhe competia e Jesus sabia disso. Que dirá com relação a nós? Então, esses iluminados, esses discípulos, esses apóstolos, esses sábios, todos vieram seguindo na aura e nos passos luminosos de Jesus para integrar-se no apostolado que o Divino Mestre trouxe até nós. É claro que na missão sacrificial, mesmo aqueles espíritos redimidos em Sírios superaram tudo e atenderam prontamente ao Rabi. Então eles haviam retornado a Sírios, experimentaram a felicidade plena, mas atendendo ao chamamento, vieram de volta à terra para cumprir a missão que lhes cabia com galhardia, com vontade férrea, com determinação, com amor e fé. Então é o caso de Isabel e Zacarias, é o caso de Ana e Simeão, é o caso de José, agora sim, o divino carpinteiro, e a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Esses exemplos sublimes vêm ilustrar para nós toda essa felicidade. E quando nas datas festivas trazidas nos calendários religiosos, nós rendemos graças a todos esses, independentemente de religião, porque a homenagem se rende aos espíritos iluminados, independentemente do nome que se lhe queira dar na face da terra. São benfeitores da humanidade. E esses, sim, representam a essência do bem, a superação de todos os vícios, de todas as dores, em favor de uma causa justa, em nome de Deus. Mas, proporcional à elevada hierarquia, foi igualmente o sacrifício, né? A abnegação, a renúncia, sublimando pelo amor aos espíritos infelizes todas as benesses que o galardão alcançado por eles poderia proporcionar. Esses que vieram de Sírios, então, Nossa Senhora. E o Divino Mestre, condutor mor das almas penitentes, nós, trouxe o Evangelho, o amor, o exemplo e o sofrimento em favor da humanidade transgressora, que ainda nos dias que correm, curva-se ao látego da inveja, do ódio, da luxúria, da gula, da avareza, do orgulho e da preguiça. Não é à toa que eles têm, no conjunto, o nome de pecados capitais, porque, valendo o trocadilho, é de capital importância que nós nos convençamos de que enquanto estivermos enraizados, arraigados nesses vícios, as virtudes que nós até falamos,
As virtudes que em rápidos lampejos praticamos ainda está muito distante. Está muito distante da gente alcançar a plenitude dessas virtudes, e é isso que começa a estorvar a terra, que seguindo o tempo terra precisa passar pela ascensão. A ideia é a fase de regeneração, mas nós temos consciência que vai depender de um expurgo, vai depender de uma limpeza, vai precisar da remoção de miasmas, vai precisar da asepsia da psicosfera desse planeta, que visto de longe pelos astronautas da estação espacial, visto pela ótica da ciência, é um planeta azul, lindo, maravilhoso, de longe. Lá de cima é maravilhoso. Agora, quando põe os pés aqui embaixo, aí é a dura e triste realidade. De todas as misérias, de todas as vicissitudes, que começam a partir da emanação do pensamento que transmitimos, que votamos para esse ou para aquele fato, para esse ou para aquele personagem, para esse ou aquele cidadão, traduzindo o próximo. E pela lei de causa e efeito, trazida que é uma das 7 leis do Hermes Trismegisto, que veio ao mundo lá em Alexandria, no Egito, muito antes de Jesus passar na Palestina, mas igualmente orientado por Jesus, lei de causa e efeito, nós vamos experimentando o retorno de tudo isso para nós, como a terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação em igual força em sentido contrário. Planta, semeia, vai colher. Então, Jesus bem o disse aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34 e seguinte, abre aspas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mais tarde, porém, me seguireis. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Simão Pedro. E Jesus respondeu, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Fecha aspas. João, capítulo 13, versículos 34 a 38. Um discípulo daquela estatura passou por esse dissabor com Jesus. Imagina o que nós passaríamos se nós nos defrontássemos com esse mestre. A energia dele, por certo, aniquilaria conosco. De tão distante a magnitude entre ele e nós. Enfim, em alusão ao destino dos espíritos que creem, Jesus ainda apontou no Evangelho de João, já no capítulo 14, versículos 1 a 3. É aí que entra a misericórdia, é aí que vem o amor, é aí que vem a magnanimidade, é aí que vem a singeleza das palavras. Vamos lá, abre aspas. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido,
e que vos houver preparado o lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Fecha aspas. E aí a gente ouve, onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele estará. E aí vamos fazer uma pergunta. O que é que nós temos com isso? Acreditem, temos tudo. Vamos lá. 4 observações importantes. Mesmo para os espíritos redimidos, no retorno aos orbes mais elevados, houve antes a queda. Eu não posso me redimir se eu não tiver caído antes, moralmente. Se a jornada de ascensão ou queda é longa, como dito lá no início do capítulo, naturalmente havia no caminho um orbe transitório, para descanso, preparação necessária e adaptação para o orbe destino, na ascensão ou na queda. Compreendem? Vamos lá. Considerando que a nossa criação não é recente enquanto em humanidade, intuitivamente acreditamos, nós temos essa convicção de não ser a Terra o primeiro orbe em que reencarnamos, né? E a 4ª e última observação nesse ponto é que, na assertiva de que Deus cria ininterruptamente, há então lógica na concepção de que a evolução das diversas humanidades está atrelada à evolução dos diversos orbes que as acolhem, ou seja, as humanidades, estabelecendo-se aí uma sintonia para o objetivo de evoluir. Orbe e humanidade que lhe compete. Agora, então, faz sentido o que vem a seguir. Vejam bem, se compararmos o tempo orbe e o tempo humanidade, esta, enquanto materializada e encarnada, tem espaço de vivencial progresso, em tempo bem mais curto que o progresso para o planeta, né? Comparando então com as grandes transições planetárias. Esse é um ponto. E isso nos obriga, enquanto espíritos imperfeitos, a um ir e vir constante no mesmo orbe, ou por degredo ou omissão, migrar para outros orbes, melhores ou piores, a depender da nossa conduta pregressa, né? Implicando neste caso um estágio em um orbe transitório. Tá, mas não acabou aí. Vejam só. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida toda material restringe-se mesmo à sobrevivência, sem noção do senso moral, onde as paixões predominam. Mundos de expiações e provas, há o senso moral. Mas o mal predomina. Cultuando os 7 pecados capitais, traz consigo todas as misérias. Um exemplo? Terra. Simples assim. Mundos de regeneração. Os espíritos ainda têm expiações, mas consegue aurir forças, consegue alimentar a fé e a esperança em condições de trégua e repouso nessa luta pela vida. É uma luta diária. Um exemplo? Capela, que teve que mandar o lixo para a terra para poder subir. Mundos ditosos ou felizes. O bem supera o mal, que ainda existe, mesmo nos mundos felizes. Mas por isso a felicidade é uma realidade, porque quase a totalidade pratica o bem. Um exemplo, Sírios. Aí vem o 5º estágio, mundos celestes ou divinos. São morada de espíritos já depurados,
onde reina o bem exclusivamente, porque todos já alcançaram o esplendor da bondade e sabedoria. Exemplo, não consegui encontrar. Desse jeito. A gente não conseguiu. Não temos o alcance, não temos o acesso. Então, tem uma outra pergunta. A questão 172 de O Livro dos Espíritos diz assim: as nossas diversas existências corporais se verificam na Terra? Isso é o arremate de tudo aquilo que a gente veio explanando antes. A resposta é não. Vivemos-las, ou seja, essas encarnações, essas existências, em diferentes mundos. As existências que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Não se iludam, temos muito, mas muito que melhorar para começarmos a acreditar e pensar que experimentaremos a Terra numa fase de regeneração. Nessa existência em que ainda estamos, não. Pode ser aí para aqueles que ainda têm, por exemplo, 30 anos, 35, 40, por aí. Porque dentro dessas contas que tanto fazem, há umas afirmações de Chico Xavier trazidas, veiculadas inclusive pelo nosso querido Geraldo Lemos Neto, de que um século antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, já estaria começando uma fase, uma pré-fase de 300 anos. Então, de 1757, 100 anos antes de 18 de abril de 1857, lançamento de O Livro dos Espíritos, havia previsão de que 300 anos, então 1957, 2057, daí essa conta que fazem. Bem, imagine alguém com, hoje, 35 anos, considerando 2022 a 2057, são mais 35. Então essa pessoa estará lá com 70 anos. Eu já tenho 65. Estarei completando um século se conseguirem me remendar, começar a botar um monte de chip, um monte de prótese, um monte de pedaço de plástico, olho de vidro, coração artificial. Pode ser que eu chegue. Estarei entre 100 e 101 anos. Vamos ver se a misericórdia permite. Eu tenho planos. Não sei se eu vou alcançar. Então só lá é que essa regeneração realmente vai começar a se planificar. Mas vai levar muito tempo, mas é tanto tempo na regeneração que vai dar tempo dos velhinhos como eu e alguns que já estão na minha faixa etária irem passar por um orbe transitório, subir ou descer, mais provável descer, porque subir está impossível. E nessa condição, por misericórdia, talvez volte para a própria Terra. Fique na erraticidade ao redor do planeta, e aí nós vamos começar a explicar. Então, observem isso. A atmosfera dessa Terra que nos acolhe tem 5 camadas. Vamos descrevê-las. A primeira é a troposfera, considerando a superfície do planeta. Imaginem o tampo da mesa, a partir daí projetem para cima o olhar de vocês. Vai até 17 km de altitude. Então é onde circula a maioria dos aviões e onde se formam as tempestades. Dos 17 quilômetros de altitude e até os 50 quilômetros de altitude, nós temos a estratosfera. Então lá é que se concentram os raios UVB,
que, se não tivermos cuidado, vai dar câncer. A camada de ozônio, que a humanidade vem destruindo com os gases de efeito estufa, segundo a ciência, e circulam os aviões mais poderosos, aquelas fortalezas voadoras, por exemplo, os B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos. Aí, dos 50 quilômetros até os 80 quilômetros de altitude, nós temos a mesosfera, que é a região onde se fragmentam os meteoritos, vistos à noite, mas durante o dia eles também passam, é que a luz do Sol acaba ofuscando a nossa visão. Mesmo assim, às vezes a gente consegue ver um ou outro, quando é muito poderoso e muito grande. Mas graças a essa camada da atmosfera, o atrito é tão grande, o calor é tão grande que eles ficam por lá e às vezes rastejam, passam pela Terra, tangenciam o planeta, sem trazer grandes danos, como aquele meteoro há 65 milhões de anos, que formou a península do Yucatán, no México, e foi responsável pela morte dos dinossauros. Aquele bateu na Terra. Aquele outro descrito lá em Gênesis, que destruiu Sodoma e Gomorra, ele não tocou a Terra. Ele tangenciou mais ou menos na altura dos Alpes e foi descoberta nas margens do Mar Morto uma placa de argila com a anotação de um astrônomo sumério, registrando o ano de 3123 a.C. Esse meteoro não tocou, não bateu na Terra, mas o calor em torno de 700 graus foi tão abrasador que saiu queimando tudo e deixou o cheiro de enxofre. No caminho estavam Sodoma e Gomorra. Tem um aspecto religioso, mas tem um aspecto da ciência, retratando esse mesmo evento. E aí, com a filosofia, a gente junta as duas pontas e consegue ter a fé raciocinada, que é a doutrina espírita. Vamos buscar fundamento, a comprovação e a aceitação das forças da natureza e criação de Deus e também a questão do respeito. Mas vamos em frente. Temos entre 80 km de altitude e 600 km a termosfera ou ionosfera. É onde ficam as partículas carregadas de eletricidade, ou íons. É onde orbitam os ônibus espaciais e satélites. É dessa altura que a gente vê a aurora boreal no Polo Norte ou a aurora austral no Polo Sul. E, por fim, a exosfera, que vai mais ou menos entre os 600 e até os mais ou menos 1.000 quilômetros de altitude. Então, essa última camada da atmosfera também tem, orbitam os satélites espaciais, mais um outro nível de satélites, né? E nessas circunstâncias nós falamos das camadas da Terra para cima. A gente, a olho nu, vê o céu azul e acha que é azul em todo o universo. Não é bem assim. No lado onde está o Sol, é aquele vermelho tórrido. Aonde não está, são menos 273 graus Celsius, que congela, petrifica e espatifa, como se fosse vidro temperado. Então agora nós vamos ver que a Terra tem também 4 principais camadas geológicas, agora do tampo da mesa da superfície para baixo. Tem a crosta de 0 a 70 km, tem um manto de 70 a 2.091 km de profundidade. O núcleo externo de 2.091 a 5.150 e o núcleo interno de 5.150 a 6.731 de profundidade. Vejam o que diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, item 17. Abre aspas. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam.
Em torno de mundos adiantados, há abundância de espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam os espíritos inferiores, né? Falamos de duas camadas da Terra, a atmosfera da crosta para cima e a camada geológica da crosta para baixo. Mário Frigieri, na obra As Sete Esferas da Terra, aborda os vários aspectos e dimensões que envolvem nosso planeta, dividindo-se em 7 círculos ou camadas: abismo, trevas, crosta terrestre, umbral, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Vocês vão verificar por analogia também na obra Cidade no Além, onde Eigorina Cunha, com o espírito não me recordo agora, me perdoem, mas Chico Xavier com André Luiz e Eigorina Cunha com Lúcius. Eles descrevem de forma bem sucinta, bem explanada, a composição dessas camadas e a cidade de nosso lar, que dá título ao livro. Então, cada uma dessas faixas ou dimensões representam faixas de vibração que vão atrair os espíritos que desencarnam para a frequência com que mais se afinizam. Então, o livre-arbítrio exercido nas várias encarnações é que ditará o destino, ainda que temporário, em face da eternidade do espírito, para a felicidade ou para a dor e o sofrimento. É a lei de causa e efeito. Então, fazendo essa analogia, trazendo essas faixas, tanto por Mário Frigieri quanto por Eigorina Cunha e Chico Xavier, se fizermos a justa posição, vamos ver que o abismo e as trevas estão nas 2 primeiras camadas geológicas da Terra, abaixo da crosta. A partir da crosta, em simbiose, misturado, interpolado com as camadas da atmosfera, nós temos então as faixas da crosta até o infinito, que dão conta da evolução desses espíritos. Isso só em volta da Terra, só no planeta Terra. Aí, se houver o degredo, sim, vamos passar pelos mundos transitórios, que são estéreis para a vida encarnada. Só espíritos habitam esses mundos para podermos seguir adiante. Então, observe atentamente a escala espírita de O Livro dos Espíritos nas questões 101 a 113. Aí sim, esse exercício é que vai fazer com que a gente comece a se situar diante das obras da doutrina espírita. Não há como chegar a uma conclusão numa obra isolada, uma obra só. É preciso criar um círculo virtuoso da leitura, do estudo, para que, apontando um livro, na sequência um outro, nós consigamos ter um arcabouço que vai formar em nós a convicção daquilo tudo que nós já passamos, estamos passando e temos que passar no rumo da perfeição. Essa é a grande realidade. Se observarmos também no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, por Allan Kardec, lá são 8 partes. A primeira é o passamento, o momento do desencarne. Aí depois vem a classificação dos espíritos por tudo que eles tiveram na vida pregressa, incluindo a passagem na Terra. Então tem os espíritos felizes, tem os espíritos em condições medianas, tem os espíritos sofredores, provavelmente estaremos por aí na boa vontade de Deus, espíritos de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos que vão insistir no mal e expiações terrestres. Essa é a camada. Então tem que juntar isso tudo que eu estou falando aqui para que a gente realmente tenha algum sentido para a gente compreender a dinâmica do que é a nossa vida na face da Terra. Então, os desígnios, mecanismos e razões que assolam a humanidade todos os dias afetam individualmente o espírito, eu, encarnado ou desencarnado, nas correspondentes dimensões desse orbe e como consequência das vibrações emanadas da forma pensamento, que em última análise
reflete na psicosfera planetária o sentimento originado no âmago de cada um. Repetimos, encarnado ou desencarnado. É o somatório das vibrações deletérias onde o mal predomina que vai acarretando a reação negativa sempre em sentido oposto às leis de Deus. Então, não obstante todo o progresso intelectual e a abnegação dos mártires de ontem e de hoje, porque eles continuam vindo, continuam sendo não percebidos por nós, mas estão entre nós, tá? Esses flagelos naturais, ou aqueles trazidos pelo homem, seguirão seu curso incondicional. É da lei da natureza. Até que o planeta consiga expurgar os miasmas que extrapolam e atrapalham o seu curso rumo à regeneração. Então, são convulsões da natureza e mais o degredo de espíritos renitentes é que vai fazer com que o planeta, de fato, consiga alçar o seu voo. A Terra, então, já superou a condição de mundo transitório, já venceu a condição de mundo primitivo e está passando agora pelas provas e expiações para se alavancar, ensaiando alcançar a condição de mundo e regeneração. E vai conseguir, mesmo sem a nossa participação. E por quê? Se insistirmos nos vícios e nos afastarmos da busca incessante de praticar as virtudes, simplesmente, como está lá o Emmanuel comentando aqui, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai, lá em João 13, 34 a 38, Emmanuel pegou um gancho e disse: os orbes que integram o universo, que igualmente com os espíritos que os habitam, evoluem. As diversas regiões espirituais superiores ou inferiores no plano invisível vibram na mesma frequência e intensidade do mundo material. Os vários arquivos da mente, onde remoem os pensamentos e reações, os dramas, os sonhos e as realidades do espírito, também fazem parte desse conjunto da obra da humanidade. Então vai depender somente de nós. Então nós precisamos, enquanto é tempo, aceitar as expiações, não se revoltar contra a lei de Deus, demonstrar o arrependimento e, acima de tudo, promover a reparação, seja entre nós mesmos, seja com relação às leis de Deus. Então, considerando-se finalmente que para os 7,5 bilhões de espíritos encarnados na Terra, há pelo menos o dobro na erraticidade, isso sem falar dos mundos transitórios, só na Terra, naquelas esferas, lembradas por Igorina Cunha e Chico Xavier, por Mário Frigieri, as camadas que vêm desde o abismo, passam pelo umbral e vão até as camadas mais sutis da atmosfera e as camadas espirituais que envolvem a Terra. Então, dá uma ideia do quão difícil se torna o resgate daqueles que insistem no caminho do erro, do vício e do mal. No entanto, creiam, há a possibilidade de um final feliz. Como? Porque a fé e a esperança nos movem para alguma direção superior àquilo que podemos alcançar com os nossos 5 sentidos e mesmo a intuição. Existe algo acima da gente que a gente quer, que a gente busca, e a gente sabe que tem um Deus e todos os seus emissários do bem. Então, oremos por nós e pelo próximo, e a luz vencerá as trevas. Agradecendo mais uma vez a todos vocês, rogamos nesse momento, mais uma vez, a misericórdia de Deus, o amor infinito da Mãe Santíssima, a inspiração, o exemplo, a orientação do Mestre Jesus, para que nós, compondo esse rebanho de ovelhas desgarradas, desvirtuadas, viciosas e recalcitrantes, possamos, de fato, individualmente, começarmos a nos aproximar, a praticar esse amor que Ele trouxe para nós e como Ele disse lá no Evangelho de João.
que tenhamos essa capacidade de começar a superar os vícios, de começar a se acostumar na prática das virtudes de que tanto falamos. E aí, Senhor, que a Tua misericórdia se estenda sobre todos nós, encarnados e desencarnados neste e em todos os orbes que fazem parte da Tua seara. E assim, na condução segura das vossas leis, vamos aprimorando a nossa trajetória, buscando a ascensão intelectual, mas principalmente a ascensão moral. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. A todos vocês, o nosso muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.